Quantos anos você tinha quando você decidiu que não era suficiente? Pensa comigo, você não nasceu achando isso. Bebê não nasce com vergonha, não nasce com medo de tentar, ele não nasce achando que ele não merece, ele nasce com uma felicidade natural. Então, quando é que foi que tudo isso mudou? Eu sei que você está lembrando agora daquele momento, daquela situação, daquela pessoa, quando algo aconteceu que fez você tomar uma decisão que na hora parecia te proteger, mas que acabou virando a sua prisão. Hoje eu vou te levar ao seu Egito pessoal, no momento exato em que você foi aprisionado e, mais importante, eu vou te mostrar como cada faraó entrou em você. Nos próximos minutos, você vai lembrar de coisas que você passou anos tentando esquecer. Você vai entender por que a sua vida trava sempre no mesmo ponto, por que você repete os mesmos padrões, porque mesmo sabendo o que precisa ser feito, você não consegue. Vai ser desconfortável? Vai, tá? Mas sabe o que é pior? É viver o resto da vida repetindo o mesmo ciclo, sem entender por quê. Então, respira fundo e vem comigo nessa arqueologia espiritual. No vídeo anterior, você conheceu os 7 faraós, que são as forças invisíveis que elas governam a sua vida. Hoje eu vou te mostrar como eles entraram e quando eles entraram. Primeiro, você precisa entender o que é o Egito pessoal. Egito, em hebraico bíblico, é Mitzrayim. Sabe o que significa? Um lugar estreito. Não é só um lugar geográfico, é um estado da alma. É quando você está num lugar tão apertado que você não consegue se expandir. Ele é tão limitado que você não consegue crescer. Você reconhece essa sensação? É assim que você se sente na vida? Preso, limitado, sufocado. Mesmo tendo liberdade física, você se sente assim? Porque o Egito pessoal, ele não é feito de correntes, ele é feito de crenças, de decisões antigas, de programações que você nem lembra que você tem. Agora, como é que esse Egito ele se forma? Na Kabbalah, a gente ensina sobre o conceito de Shever. Shever significa uma quebra, uma rachadura, uma fragmentação. É quando algo acontece que quebra a sua alma. O rei Davi, ele conhecia profundamente a dor. Ele escreveu no Salmo 34, próximo está Hashem dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Repara que ele não disse distante está Deus dos quebrados. Não, ele disse próximo. A quebra não te afasta de Deus, ela te aproxima. A Hassidut, ela ensina algo revolucionário. Não existe nada mais completo do que um coração quebrado. Parece contraditório, não é verdade? Mas é que na quebra há uma abertura. Na rachadura entra uma luz. Pode ser uma palavra dura, uma rejeição brutal, uma perda devastadora, uma humilhação pública, um abandono inesperado. Naquele momento de dor extrema, você toma uma decisão. Essa decisão cria o que nós chamamos de clipa, uma casca, uma proteção, um muro. No Zohar está escrito sobre as klipot, que são cascas que se formam sobre a luz da nossa alma. Da mesma forma que a casca de uma noz protege a semente, mas ela também esconde a semente. No começo parece útil, te protege da dor, te mantém, entre aspas, seguro, mas com o tempo a proteção vira uma prisão. O muro que te protege também acaba te isolando e a casca que te defende, ela também te sufoca. E em cima dessa casca é lá exatamente que os faraós se instalam. Eles encontram essa rachadura, eles entram pela ferida, eles começam a te governar. Cada faraó, ele entra por um tipo específico de Shever. Cada quebra abre uma porta para um tirano diferente. E o pior, você acha que são seus pensamentos, as suas escolhas, a sua personalidade, falta de capacidade, mas não é nada disso. Eles são invasores que eles entraram num momento de vulnerabilidade e eles se instalaram como se fossem parte de você mesmo. Tem gente que passou 30, 40, 50 anos achando que é assim mesmo, que nasceu assim, que não tem jeito, mas isso é mentira.
mentira, você não nasceu assim, isso foi instalado. Hoje eu vou te mostrar exatamente quando. Antes de revelar os 7 tipos de Shver, eu preciso te preparar para algo. Você vai lembrar, e quando você lembrar, pode ser que vai doer, pode vir uma onda de emoção, raiva, tristeza, revolta, frustração, isso é normal, é até esperado, mas ainda é necessário, porque você não pode curar aquilo que você não reconhece, você não pode transformar o que você nega que existe. Quem nunca passou por uma situação onde ele foi tão ferido, tão machucado, que ele jurou nunca mais? Quem nunca tomou uma decisão no calor da dor e depois ele viveu décadas preso a essa decisão? É sobre isso que nós vamos falar, sobre os momentos em que você se quebrou, decisões que fizeram sentido naquele momento, mas que hoje te aprisionam. Veja bem, quando você tinha 5, 10, 15 anos e algo terrível aconteceu, você fez o melhor que você podia com aquilo que você tinha. Você não tinha sabedoria, você não tinha maturidade, você não tinha ferramentas, só tinha dor e medo, e você fez o que qualquer pessoa faria. Você se protegeu. O problema é que a proteção temporária virou uma identidade permanente. No Talmud, os sábios ensinam que se uma pessoa ela vê sofrimento vindo sobre ela, ela deve examinar as suas ações, mas não para se culpar, para entender, para identificar onde a proteção virou a sua prisão. O que era para ser um remédio virou um veneno. E você esqueceu que você estava preso. Você se acostumou com as grades. Você decorou a cela, você chamou ela de casa. Mas no fundo da alma, você sabe que você não é livre. Você sente que alguma coisa está errada, que deveria haver mais, que a vida não é só isso. E não é mesmo. Você foi feito para muito mais. Mas primeiro, você precisa encontrar as portas por onde os faraós entraram. E é isso que eu vou te revelar agora. Os 7 tipos de Shver. As 7 quebras que abrem portas para os faraós. Enquanto eu falo, você vai reconhecer, tá? O seu Shver, a sua quebra. Você vai lembrar do momento, às vezes da idade, da situação e principalmente da decisão que você tomou naquele momento. Porque foi essa decisão que começou a criar o seu Egito pessoal. E é ela que você vai precisar desfazer, tá? Mas um passo de cada vez. Primeiro, vamos identificar. Primeiro, o Shver da rejeição. Esse ele abre uma porta para o faraó enganador. Acontece assim, você mostra quem você é de verdade, o seu jeito, o seu talento, a sua essência, e alguém importante rejeita. Pode ser seu pai, sua mãe, um professor, um primeiro amor, um bom amigo, alguém cujo olhar era importante para você e a rejeição vem como um soco. Você é estranho, você é demais, você é diferente, ninguém gosta de gente assim. Sabe o que dói mais? É que você confiou, você se abriu, você mostrou quem era de verdade. José teve essa experiência, ele contou os seus sonhos para os irmãos com total autenticidade. O que ele recebeu? Ódio, rejeição, conspiração para matar ele. Os seus próprios irmãos acabaram vendendo ele como escravo. Imagina só a ferida, a rejeição de quem deveria te proteger. Naquele momento você toma a decisão. O meu verdadeiro eu não é aceitável. Eu preciso criar uma versão melhor, uma máscara que as pessoas aprovem. E o enganador entra. Ele sussurra para você, seja outro, seja melhor, seja aceitável. A pergunta diagnóstica: quando foi a primeira vez que você mostrou algo genuíno seu e você foi rejeitado? Que idade você tinha? O que você estava mostrando? Quem te rejeitou? Se você é o provedor ambicioso, talvez foi quando você mostrou uma ideia e riram de você. E você decidiu só falar agora quando você tivesse certeza absoluta. Se você é o batalhador resiliente, talvez foi quando você mostrou fragilidade e te chamaram de fraco. E você decidiu nunca mais mostrar vulnerabilidade. Se você é o recomeçador determinado, talvez foi quando você confiou
completamente e te traíram. E você decidiu nunca mais se abrir totalmente. Quem nunca passou por isso? Quem nunca criou uma versão melhorada de si mesmo? O problema é que máscara cansa e você passa a vida inteira atuando sem nunca ser amado de verdade, porque quem é amado é a máscara e não é você. O segundo shever é do julgamento. Esse abre uma porta para o faraó paralisador. É quando você tenta algo e é humilhado publicamente. Pode ser na escola, na família, no trabalho. Você se expõe, você tenta, você arrisca e vem a humilhação. O rei Davi, ele passou por isso de uma forma muito brutal. Quando a sua esposa Michal viu ele dançando diante da arca com toda a força, ela desprezou ele no seu coração, ela inclusive humilhou ele. Ele estava numa expressão muito genuína, celebrando diante de Deus. Ele foi ridicularizado, mas a resposta dele foi incrível. Ainda mais vil do que isso eu me farei, e eu me humilharei aos meus olhos. Ele não deixou a vergonha pública paralisar ele, porque ele sabia que ele estava fazendo certo. E você quer sumir, você quer desaparecer, você quer deixar de existir. E naquele momento você decide, eu nunca mais vou me expor assim. Pergunta diagnóstica: qual foi a pior humilhação pública da sua vida? Quantos anos você tinha? Quem é que estava presente? O que você estava tentando fazer? Se você é o provedor, talvez foi quando você tentou um negócio e você fracassou na frente da sua família, de todas as pessoas, e você decidiu só arriscar quando você tivesse garantia. Se você é o batalhador, talvez foi quando você pediu ajuda e riram da sua necessidade e você decidiu nunca mais pedir nada para ninguém. Se você é o recomeçador, talvez foi quando o casamento acabou e todos comentaram e você decidiu nunca mais dar essa satisfação. A humilhação pública marca a alma, cria um medo primitivo de exposição e você passa a vida se escondendo, mesmo quando você precisa aparecer para crescer. O terceiro shever é do abandono. Esse abre uma porta para o faraó devorador. É quando alguém essencial vai embora. Pode ser por morte, divórcio, traição, ausência, mas é sempre alguém que você precisava demais que deveria ficar na sua vida. É um pai que some, uma mãe que morre, é um amor que te trai, um amigo que te abandona. José conheceu esse abandono de uma forma visceral, não é verdade? Ele não só foi rejeitado, ele foi abandonado num poço, talvez para morrer. Os seus próprios irmãos deixaram ele lá, ouvindo seus gritos de desespero. O Midrash, ele conta que José implorou a cada irmão pelo nome e cada um virou as costas. O abandono múltiplo de todos ao mesmo tempo e você fica com um buraco no peito, um vazio que nada preenche, uma pergunta que corrói: por que me deixaram? E a resposta que você inventa: porque eu não fui suficiente. E naquele momento você decide: eu preciso ser tudo para todos, eu preciso me anular para não ser deixado, eu preciso dar tudo para merecer ficar. E nesse momento o devorador, ele entra e ele te diz assim: dê mais de você, seja mais, faça mais, ou vão te deixar de novo, tá? A pergunta diagnóstica: quem te abandonou quando você mais precisava? Qual a idade que você tinha? Como foi isso? O que você sentiu? Se você é o provedor, talvez o seu pai nunca reconheceu seus esforços e você ainda tenta provar que você merece. Se você é o batalhador, talvez alguém prometeu estar sempre ali e sumiu. E você aprendeu a contar só consigo mesmo. Se você é o recomeçador, talvez o casamento que era para sempre acabou e você jurou nunca mais depender de ninguém. O abandono ensina uma mentira cruel, que amor precisa ser conquistado, que você precisa se esvaziar para merecer e você passa a vida se anulando. O quarto shever é o da crítica destrutiva. Esse abre a porta para o faraó adiador. É quando nada que você faz tá bom o suficiente. Sempre falta algo, sempre tem erro, sempre podia ser melhor. Por que você não tirou 10? Por que você não fez como seu irmão? Isso tá uma porcaria, você não faz nada direito. E tem algo cruel nisso. O Talmud, ele ensina que Lashon Hara,
A fala maliciosa é equivalente aos 3 pecados mais graves juntos: idolatria, imoralidade e assassinato. Sabe por quê? Porque as palavras matam a alma. A crítica constante e destrutiva assassina a essência de uma pessoa. E você tenta, mas nunca tá bom, nunca é suficiente, nunca agrada. E naquele momento você decide: eu só vou mostrar quando tiver perfeito, eu só vou tentar quando eu tiver certeza. É melhor não fazer do que fazer errado. E o adiador entra, ele sussurra: você ainda não está pronto, você precisa melhorar mais. A pergunta diagnóstica é: quem nunca estava satisfeito com você? O que você fazia que nunca estava bom? Quando você desistiu de tentar agradar? Se você é o provedor, talvez nada que você conquistava era suficiente e você ainda persegue uma aprovação que nunca vem. Se você é o batalhador, talvez você se matava e nunca reconheciam e você desistiu de esperar reconhecimento. Se você é o recomeçador, talvez criticaram cada escolha sua até você duvidar de todas. E agora você questiona cada decisão. A crítica constante, ela paralisa. Ela cria um perfeccionismo doentio. E você passa a vida se preparando por uma vida que você nunca vive. O quinto Shever é o da insignificância. Esse abre porta para o faraó desorientador. É quando te tratam como se você não importasse. É como se você fosse só mais um. Uma pessoa substituível, descartável, invisível, irrelevante. Tanto faz o que você pensa, a sua opinião não importa, você é igual a todo mundo, não faz diferença você estar aqui ou não, mas a verdade de Deus é outra. Está escrito no Talmud: quem destrói uma alma é como se tivesse destruído o mundo inteiro, e quem salva uma alma é como se tivesse salvado o mundo inteiro. Uma alma é um mundo inteiro. Você não é só mais um, você é um universo completo. O mesmo Talmud ele ensina que por isso o primeiro homem, Adão, ele foi criado sozinho, para que ninguém pudesse dizer ao outro: meu pai é maior do que o seu. Cada pessoa tem um valor absoluto e você sente que você poderia sumir e ninguém iria notar, que a sua existência não faz diferença, que você é apenas parte dos números. E naquele momento você decide: para que tentar se não faz diferença? Para que sonhar se não importa? Para que lutar se tanto faz? E o desorientador, ele entra na sua vida e ele sussurra: você não tem propósito, você não tem missão, você não tem valor, nenhum talento especial. A pergunta diagnóstica: quando você sentiu que não fazia diferença? Quando te trataram como só mais um? Quando a sua voz não foi ouvida? Se você é o provedor, talvez na empresa você é só um número, não importa quanto você produza, e você perdeu o sentido daquilo que você faz. Se você é o batalhador, talvez você luta tanto e ninguém vê, ninguém nota, e você questiona: para que tudo isso? Se você é o recomeçador, talvez no casamento você sumiu, você virou invisível e agora você não sabe mais quem é. Quem nunca se sentiu invisível? Quem nunca questionou se ele fazia diferença? A insignificância mata o propósito e você vaga pela vida sem direção. O sexto Shever é o da escassez. Esse abre uma porta para o faraó consumidor. É quando você passa a necessidade real, fome, frio, medo de não ter, vergonha de pedir. Pode ser pobreza extrema, pode ser perda súbita, pode ser falência, pode ser abandono financeiro. Ver a mãe chorando porque não tem comida, ver o pai desesperado com as contas, ser despejado, passar vergonha por não ter. No deserto, o povo de Israel, ele passou por isso. 3 dias sem água. A fome foi tão grande que eles preferiam ter morrido no Egito, mas foi exatamente ali que Deus ensinou sobre confiança. O maná caía todos os dias, a quantidade era certinha. Lechem dvar yom beyomo, o pão de cada dia. Quem tentou guardar por medo, acabou vendo apodrecer. Qual a lição? Escassez é um teste de confiança, não é uma realidade permanente. Naquele momento você decide: eu nunca mais vou passar por isso, eu vou guardar tudo, eu vou economizar tudo, nunca vai ser suficiente. Ou
oposto. Dinheiro é maldição, é melhor ser pobre e honesto, rico é tudo corrupto, e um consumidor, ele entra, ele sussurra para você, sempre vai faltar, nunca vai ter suficiente, pensa na sua velhice. A pergunta diagnóstica: qual foi o seu momento de maior escassez? O que faltou? Quanto tempo durou? Como você sobreviveu? Se você é provedor, talvez você viu seu pai quebrar e você jurou nunca passar pelo mesmo, mas o medo de perder, ele trava a sua expansão. Se você é o batalhador, talvez você cresceu sem ter e agora que você tem um pouco, você tem pavor de perder. Então você vive no modo sobrevivência, mesmo ganhando melhor. Se você é o recomeçador, talvez você perdeu tudo na separação e o trauma financeiro ele acaba te paralisando e você tem medo de investir, você tem medo de arriscar. A escassez programa a mente para a falta e mesmo na abundância você vive com medo. O sétimo chever da culpa, esse abre porta para o faraó acusador. É quando você é responsabilizado por algo grave. Pode ser justo ou injusto, mas a culpa se instala. Foi sua culpa o divórcio dos seus pais. Por sua causa aconteceu aquilo. Você destruiu tudo. Você deveria ter vergonha. Mas olha só o que a Bíblia ensina sobre culpa. Está escrito em Provérbios: pois 7 vezes cairá o justo e se levantará. Não diz o justo nunca cai. Diz que ele cai 7 vezes e levanta. A justiça não está em não errar, está em se levantar. O Maimônides, ele ensina que existe uma diferença entre haratá, que é remorso, e techuvá, que é retorno. Remorso, ele acaba paralisando. Retorno te transforma. E você carrega esse peso, essa mancha dentro de você, essa condenação. Naquele momento você decide: eu não mereço coisas boas, eu preciso pagar pelo que eu fiz, eu preciso sofrer para compensar, e o acusador entra e ele sussurra: você é culpado, você sempre será, você merece sofrer. A pergunta diagnóstica: pelo que você foi culpado? Era verdade ou era mentira? Quanto tempo você carrega esse peso? Se você é o provedor, talvez te culparam por não dar o suficiente para sua família e você trabalha até morrer tentando compensar. Se você é o batalhador, talvez te culparam pelos problemas financeiros e você se pune com trabalho excessivo. Se você é o recomeçador, talvez te culparam pelo fim do seu casamento e você se sabota em cada nova tentativa. A culpa é uma prisão perpétua. Você se condena todo dia e você não se permite ser feliz. Agora que você identificou os seus shvarim, deixa eu te mostrar uma coisa crucial. A decisão que você tomou naquele momento fez sentido, porque talvez era a única coisa que você podia ou sabia fazer, com a idade que você tinha, com os recursos que você tinha, com a dor que você estava sentindo. Você se protegeu como você pôde. O problema é que a decisão de emergência acabou virando uma regra permanente. O que era para ser um curativo virou um modo de vida. O que era uma exceção virou padrão. E você esqueceu que você podia mudar. Você esqueceu que aquela decisão tinha data de validade. Você esqueceu que você cresceu, mudou, evoluiu, mas você continua obedecendo uma decisão tomada por alguém muito mais novo, muito mais assustado, muito mais limitado. É como se você ainda estivesse dirigindo sua vida com a mentalidade de quando você tinha 7, 10, 15 anos, usando um mapa desatualizado, seguindo instruções obsoletas, obedecendo ordens antigas e se perguntando: por que não chego a lugar nenhum? Por que a vida não flui? Por que tudo é tão difícil? Mas se eu te dissesse que a mesma porta por onde o faraó entrou pode ser a porta por onde ele sai, e se a ferida que te quebrou ela pudesse virar o portal da sua libertação, e se o seu maior trauma escondesse a sua maior força. Na Kabbalah tem um princípio fundamental, que She'achosher Rav
Aor Gadol Yoter. Quanto maior a escuridão, maior o potencial de luz. Sabe por quê? Porque a luz que vence a escuridão profunda, ela é muito mais poderosa que a luz que nunca foi desafiada. Então quer dizer que a sua ferida, ela não é a sua maldição, é a sua bênção disfarçada. No judaísmo a gente ensina sobre tikkun. Tikkun significa correção, reparo, restauração. Cada alma vem com um tikkun específico, uma missão de cura. E olha só o que José disse aos seus irmãos que venderam eles muitos anos depois. Vocês pensaram, tiveram a intenção do mal contra mim, porém Deus, ele sempre estava pensando no bem. A maior ferida dele, a rejeição, o abandono dos irmãos, foi o que levou ele ao Egito. E no Egito ele se tornou o salvador de toda aquela geração da sua família e de alguma forma de todo o povo de Israel. A sua ferida virou a sua missão. Isso acontece na sua vida também. Você sabe onde você descobre o seu tikkun? Exatamente na sua ferida mais profunda. O lugar onde você foi mais quebrado é onde você pode ser mais forte. O lugar onde você foi mais ferido é onde você pode curar outras pessoas. O lugar onde você mais sofreu é onde está escondido o seu propósito. Por isso é que você passou pelo que você passou. Não foi castigo, foi uma preparação. Não foi maldição, foi uma iniciação. Você estava sendo preparado para algo maior. Agora eu vou te guiar num exercício. Pega papel e caneta, você vai precisar. Primeiro, qual dos 7 faraós tem mais poder sobre você? Você já sabe isso do vídeo anterior, tá? Segundo, qual o shever, qual a quebra abriu a porta para ele? Foi rejeição? Foi julgamento? Foi abandono? Crítica? Insignificância? Escassez ou culpa? Terceiro, quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Agora fecha os olhos, volta no tempo. Onde você estava? Quem é que estava presente junto com você? O que foi dito ou foi feito? Como você se sentiu? Quarto, qual decisão você tomou naquele dia? Eu nunca mais vou, ou eu sempre vou, eu preciso, eu não posso. Escreve exatamente a decisão, com as palavras que você usou naquela época. Quinto, como essa decisão acabou virando a sua prisão? Onde ela te limita hoje? O que ela te impede de fazer? Quanto ela te custa? Sexto, se você pudesse voltar naquele momento, o que você diria para aquela versão sua? Que sabedoria você iria compartilhar? Que abraço você daria? E sétimo, se aquela ferida fosse a sua missão, se você foi ferido ali para curar outros, ali mesmo, se a sua dor fosse a sua preparação, se o seu trauma fosse o seu treinamento, como isso muda tudo? Agora respira fundo, você acabou de fazer algo muito corajoso. Você olhou para a ferida, você reconheceu a porta, você identificou o invasor e agora? Agora você pode começar a expulsá-lo, mas isso é um assunto para o próximo vídeo, onde eu vou te revelar os 7 portais de saída, como transformar cada faraó destronado em um portal de luz, como fazer a travessia do Egito para o infinito. Você fez um trabalho muito profundo hoje, você mexeu em coisas que estavam enterradas, você lembrou daquilo que você preferia esquecer, você sentiu o que estava anestesiado e é normal se sentir mexido, emocionado, até mesmo confuso. Você acabou de fazer uma arqueologia espiritual, você desenterrou coisas antigas, mas saiba, isso era necessário, porque você não pode curar aquilo que você não conhece, você não pode libertar aquilo que mantém escondido. Então, no próximo vídeo, eu vou te mostrar os 7 portais do Ma'avar, a travessia interior, como cada faraó destronado, ele abre um portal. Cada portal, ele libera um tesouro. Como fazer a travessia em 40 dias. Falando em travessia, no próximo dia 24 de novembro, nós vamos abrir as inscrições para a Grande Travessia, que é uma jornada de 40 dias pelos 7 portais, saindo do seu Egito pessoal
para o infinito, junto com a nossa Black Friday única, a Conexão Infinita. Se você sente que chegou a hora de você fazer essa arqueologia espiritual de verdade, de desenterrar, de curar essas feridas antigas, de descobrir o seu propósito de vida, encontrar a sua felicidade, a sua plenitude, tem um link na descrição desse vídeo para você entrar na lista de interessados. Quem tiver nessa lista vai receber primeiro quando abrir, porque as vagas são limitadas de verdade. Não é uma estratégia de marketing não, tá? É que transformação real precisa de acompanhamento real. Nós nos vemos no próximo vídeo nos 7 portais da libertação. Shalom.